Nesse vídeo, quero falar sobre um assunto que é essencial dentro da terapia reencarnacionista e que é o foco verdadeiro de todo o trabalho, que é a reforma interior. Meu nome é Marcelo Sering, sou terapeuta, professor e escritor. Estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre a terapia reencarnacionista e investigação inconsciente, e esse é um tema muito importante dentro da terapia. Eu quero comentar com você como isso funciona e como isso sim te ajuda a você crescer e evoluir cada vez mais. Se você gostar, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com pessoas, amigos, conhecidos, que com certeza precisam de ouvir sobre esse assunto. Reforma interior, retificação interior, autotransformação, reforma íntima. A gente tem vários nomes que a gente vai encontrar ao longo do tempo e que todos eles nos sugerem o quê? Mudança, transformação, ser uma pessoa melhor, evoluir cada vez mais. Esse é o verdadeiro objetivo nosso aqui no planeta. E a gente às vezes fica perdido nas coisas mundanas, nas coisas da vida. Claro que não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário. Quero dizer que a gente não pode abandonar e esquecer o nosso real objetivo aqui, que é justamente de crescer e evoluir. Às vezes até eu tenho essa vontade, eu posso desejar isso, mas eu encontro dificuldades porque eu tenho muitas barreiras, tenho muitas situações que me impedem de chegar lá. E também um outro fator que é muito importante. Como eu posso fazer isso? Porque às vezes a gente busca dentro das terapias, e na terapia reencarnacionista não é diferente, eu busco milagre. Eu busco fazer as coisas para que eu não precise de mudar. Porque mudar dá trabalho. Essa que é a mais pura verdade. Fazer uma mudança interna dá trabalho. Não é simples. E às vezes a mudança que eu quero fazer, ela envolve muitas outras coisas, na qual isso me causa um certo receio de fazer essas mudanças. Como, por exemplo, medo de perder pessoas, medo de perder amizades, o medo do que as pessoas, família, amigos, conhecidos, marido, esposa, enfim, medo de que o que eles vão pensar de mim se eu fizer diferente, Ou seja, é como se eu estivesse buscando realmente fazer diferente. Mas eu tenho toda uma construção social, vamos dizer assim, e que acaba fazendo com que eu não consiga ter o incentivo necessário para fazer a mudança. Então a mudança ela não é tão simples, porque tem que partir da minha vontade e do meu desejo. E muitas vezes eu começo a buscar ajuda quando eu passo por uma situação difícil. Quando aquele problema que eu estou vivendo não tem mais o que fazer, eu tenho que lidar com aquilo o resto da vida. Quando aquele relacionamento eu tenho que lidar com isso o resto da vida. Quando eu tenho problemas, sejam físicos, emocionais, mentais, problemas de dinheiro, de bens materiais ou problemas profissionais, de relacionamento, enfim. Quando parece que não há mais perspectiva positiva para que eu consiga superar tudo isso. Aí eu começo a buscar alguma coisa. A terapia reencarnacionista ajuda a gente a realmente ter um olhar diferente sobre tudo isso. Porque a gente acha que tudo isso é muito massivo, tudo isso é muito pesado. Mudar dói. Sair da minha zona de conforto é como uma frase que eu já ouvi. Tá ruim, mas tá bom. Ou seja, você tá ruim, mas você quer ficar lá porque mudar também não é legal. Então você busca a solução mágica. Você busca o quê? Tirar o problema sem ter que mudar. Só que isso, infelizmente, não acontece. Eu estou com 50 anos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E com esses 50 anos e com toda a experiência profissional que eu tenho, eu posso dizer com toda tranquilidade. Por mais que mudança possa doer, é o próximo caminho para a nossa vida ser melhor. Então, assim, não existe solução mágica. Não existe coisas que sejam num pó de pirim-pim-pim ou num passe de mágica. Tudo muda. E eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu quero que as coisas sejam melhores sem ter que fazer mudanças. Aí realmente fica difícil. Para que eu possa ter resultados diferentes, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que começar a fazer isso de forma diferente. E claro que a terapia reencarnacionista, através da investigação inconsciente, permite que eu possa observar essas dificuldades de mudança, entender que, poxa, eu tenho essa dificuldade por causa disso, por causa daquilo.
né? Em vida passada eu agia daquela forma também. Então, essas revisitações de coisas que já aconteceram é importante para a gente entender a dificuldade de mudança que eu tenho hoje. Então, você entender que talvez a sua dificuldade ela não seja só de agora, ela seja já lá de trás. E claro que o primeiro passo para você fazer mudanças consistentes é você entender que, primeiro, você tem que acreditar nisso, dentro de você. Você tem que ter um desejo profundo. Não pode ser só um desejo superficial. Tem que ser algo dentro do teu coração. Você tem que querer realmente. E a partir disso, buscar todas as ferramentas possíveis. A vida oferece várias possibilidades de você fazer essas mudanças. E a terapia reencarnacionista pode te ajudar você a olhar de uma maneira mais profunda com tudo isso que está acontecendo e fazer com que você consiga fazer essas mudanças de uma maneira até mais consistente, mais assertiva. É como se você pegasse, né, nessa investigação inconsciente, uma lupa e olhar para as coisas que aconteceram lá atrás, entender essas minúcias, essas coisas pequenas, para justamente você começar a fazer tudo isso de forma diferente. Então, reforma interior, ou reforma íntima, como você queira chamar, autotransformação, faz parte da nossa própria jornada, faz parte das coisas que a gente tem que fazer. Agora, tem que partir de você essa mudança, tem que partir do desejo interno e profundo. Eu falo que esse é um processo pessoal intransferível, ou seja, não tem ninguém que vai fazer por você, é você que tem que fazer por você. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo para que você possa realmente fazer essa mudança que é necessária. Então, a reforma interior é um processo de você realmente olhar para aquilo que te incomoda, e tem coisas que sim podem te incomodar, mas é você. Aquilo é você, entendeu? Por mais que seja um traço da sua personalidade que você não gosta, aquilo é você. Aí você tem que perceber, bom, se eu já venho repetindo há várias vidas essa situação, bom, se eu já venho tendo os mesmos resultados, o que eu quero para essa vida agora? Ter os mesmos resultados que eu tive lá nas vidas anteriores? Essa é a pergunta que você tem que responder. Se você falar, bom, eu não quero mudar, eu quero ser melhor, quero ter relacionamentos diferentes, quero ter uma vida diferente, quero me sentir mais leve, quero me sentir melhor, tirar esse peso dentro do meu coração, tirar esses pesos todos, né, que eu venho carregando, tirar essas dificuldades e poder fazer mudanças, sair dessa zona de conforto, ser uma pessoa melhor, pode ter certeza que quando você decide isso, as coisas podem acontecer. Aí muda a energia, muda as relações, muda, as coisas começam a ficar diferentes para você porque você mudou a tua energia. E uma coisa que eu considero para a gente fechar esse vídeo, uma coisa muito importante, é que é o seguinte, a gente muitas vezes tem medo de mudar porque a gente não tem uma visão clara de como nós seremos quando nós realizarmos a mudança que nós queremos para a nossa vida. Então, às vezes, falta um pouco da gente olhar lá na frente, sabe? E perceber como eu vou me perceber se eu alcançar aquela mudança que eu tanto quero no meu coração. Quais são os sentimentos, quais são os padrões de pensamentos, como vai ser a minha vida, como serão as pessoas à minha volta, porque também a mudança parte de uma nova proposta de cocriação que você faz da sua vida. Ou seja, eu posso cocriar uma nova vida e absorver todas as mudanças que a vida vai me proporcionar para eu chegar no meu objetivo. Então, quando eu cocrio uma nova realidade, eu tenho que estar aberto a todas as mudanças que vão acontecer e que serão importantes para eu poder chegar no meu objetivo. Então, sim, para você querer o novo, você tem que abandonar o velho, você tem que deixar de lado algumas coisas. Você tem que estar disposto a, tá bom? Eu falo pagar o preço porque, na verdade, é assim que a gente enxerga. Mas o preço não significa money, dinheiro. É você realmente sair de uma situação e ir para uma nova situação, ou seja, sair da sua zona de conforto e ir realmente para onde você quer ir. Então, basicamente, reforma íntima envolve tudo isso e a terapia reencarnacionista pode te ajudar. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Diga nos comentários o que você achou, que para mim vai ser muito importante. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Até mais.